Sejam todos muito bem-vindos. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre saúde, bem-estar, beleza? Então você não pode ficar nem um minutinho longe daqui da gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, o programa hoje está mais do que especial e é um prazer imenso mais uma vez estar com todos vocês. E como já é de rotina, nós vamos começar o nosso programa com a frase do dia e eu escolhi uma frase que diz basicamente o seguinte: um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. Essa frase foi dita por Charlie Chaplin e é importante a gente lembrar, né, que independente da situação que nós estamos passando, independente das coisas que acontecem de negativos na nossa vida, a gente pode sempre abrir um sorriso e lembrar que um sorriso também contagia outras pessoas, pessoal. Então, é importante a gente sempre fazer as coisas alegres, isso atrai coisas boas pra gente, não tenham dúvidas disso. E também, como já é de costume, vamos às nossas perguntas e respostas do quadro O Doutor Responde. Na entrevista passada, nós conversamos com o oncologista Dr. Norberto Paes. Ele faz um serviço fantástico e nós falamos muito sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa e surgiram algumas perguntas que eu gostaria de citar aqui. A Maria Aparecida de Santa Cruz, Maria, muito obrigado pela sua audiência. Ela falou o seguinte: faço todo mês o autoexame e está normal. Tenho que fazer mamografia? Tenho 53 anos. Maria, muito importante que você realize o autoexame, que você saiba a técnica correta, como foi colocado aqui no programa anterior. E se você perdeu, acompanha lá. Mas não podemos esquecer do acompanhamento com o médico especialista, seja com o ginecologista ou mesmo com o mastologista. O autoexame não exclui esse acompanhamento. E, obviamente, nós temos que lembrar também da mamografia. Vale ressaltar que os nódulos pequenos, nós consideramos eles nódulos pequenos abaixo de 1 centímetro, eles não são palpáveis nem por uma pessoa especializada e também uma pessoa que não está habituada a realizar tantos exames assim. Então, muito importante fazer o autoexame, mas não se esqueça do seu acompanhamento rotineiro anual com o médico da sua confiança, ok? E também a Bianca de Ipauçu. A Bianca disse o seguinte: às vezes sai um líquido verde do meu mamilo. Devo me preocupar? Bom, Bianca, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Na verdade, existem algumas questões relacionadas às secreções mamilares. Via de regra, as secreções que de fato nos preocupam são aquelas secreções totalmente transparentes, que nós chamamos de secreções em água de rocha, e as secreções que são sanguinolentas, que têm aquele aspecto de sangue. E acreditem, por mais bizarro que isso possa parecer, existem diversas cores que podem aparecer, como por exemplo o verde, secreções azuis, secreções roxas e várias outras cores. Então, essas outras cores não precisa se preocupar, ok? Agora, se está transparente, como se fosse água de rocha ou sanguinolenta, é muito importante que você comunique o seu ginecologista ou o seu médico de confiança, ok? E já dando início no nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, o Dr. Heitor Sabatini. Ele é ortopedista e ele vai falar um pouco aqui pra gente sobre as lombalgias na gestação. Dr. Heitor, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz com o fato de você estar aqui com a gente hoje, aceitar o nosso convite, e a gente sabe que a sua rotina é bastante atarefada, você acabou de sair do hospital para vir para cá, fiquei muito feliz, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Agradeço, primeiramente queria agradecer pelo convite, né, Lucas, fiquei muito feliz com o convite de poder vir. Acho que sempre que a gente puder ter oportunidade, né, de poder ajudar, de passar uma informação, eu acho que é muito importante, que a gente acaba facilitando um pouquinho aí a vida das pessoas, né? Tirar um pouquinho dos medos, das inseguranças. Passar uma informação de qualidade de uma forma tranquila. Perfeito, exatamente. E aí, estamos aqui, vamos tentar tirar um pouquinho das dúvidas aí. Maravilha. Antes da gente começar, doutor, poderia falar pra gente um pouquinho da sua formação, até chegar hoje no seu patamar, no seu elevado nível que você se encontra profissionalmente? Que isso, fico até lisonjeado. Bom, me formei em Marília, né? Próximo aqui da gente aqui, fiz minha graduação lá. E aí, ao longo da faculdade, a gente vai tomando algumas afinidades, resolvi partir para a ortopedia. Na ortopedia, a gente faz aí algumas provas, alguns testes, e o local onde eu fui acolhido foi lá no ABC, mais precisamente, né? A Faculdade de Medicina do ABC, onde fiz ortopedia e traumatologia. Então, assim, atuo na ortopedia em geral em si, porém lá, né, tendo a oportunidade, estando lá trabalhando, recebi um convite
da equipe para fazer a especialização em joelho também. Então, além dos cuidados em geral na ortopedia, também sou cirurgião de joelho. Mas desde da minha formação até então, sempre atuei atendendo em todos os quesitos, né? É claro que tudo que tiver ao meu alcance eu faço, e se for alguma coisa assim mais específica, a gente fez aí vários colegas nessa trajetória que a gente pode encaminhar, e eu sempre falo que o resultado final tem que ser o bem-estar do paciente, né? Sempre, sem dúvida. Acho que em todas as áreas médicas, né, a gente tem que trabalhar sempre visando essa meta, esse objetivo aí. Eu acho que esse tem que ser o foco. E agora, recentemente, mudei para Bauru, então estou aqui atuando aqui na região e gosto muito da região por ter nascido e sido criado no interior. Acho que não tinha outro lugar para vir. Excelente, excelente. E dando início já ao nosso bate-papo de hoje, nosso assunto de hoje, que são as lombalgias na gestação. Fala pra gente um pouquinho, doutor Heitor, sobre o que é a lombalgia, e existe alguma diferença para outros diagnósticos? Existem diagnósticos que são parecidos, que podem simular aí uma lombalgia? Por definição em si, a lombalgia nada mais aquela resposta óbvia, né? É a dor compreendida ali naquele terço mais baixo ali da coluna, que é a região lombar. Na nossa coluna a gente tem aí divisões, né, entre a coluna cervical, a coluna dorsal ou coluna torácica e a região lombar. A lombalgia em si, a dor lombar em si, ela não é um diagnóstico, né? Ela não é um quadro, ela é um sintoma que tem a sua origem de alguma outra causa. Pode ser desde um cálculo renal, pode ser uma contratura muscular após um esforço, um exercício, algo do tipo. Pode ser aí de repente um quadro infeccioso, como uma infecção urinária, dentre outras causas aí que a gente tem, que poderiam causar e influenciar nisso daí, nessa questão da dor. Por isso que a importância de sempre quando um paciente vir com uma queixa de dor lombar, a gente tem que pensar em investigar num todo, né, para aí poder chegar na causa, né? Uma infecção urinária, um trauma, uma queda, de repente, uma contratura muscular, o paciente fez um esforço ou algo do tipo, e a gente vai ver aqui hoje que inclusive a própria gestação em si pode levar a um quadro de lombalgia, sim. Inclusive, né, nos estudos aí que a gente tem dado uma olhada na literatura, chegou a ser esse valor impressionante aí de cerca de 50% das gestantes ou têm, ou tiveram, ou ainda vão ter, seja durante a gestação ou no puerpério, que é aquele período após a chegada do neném. Então poderiam ter esse probleminha, e por isso que a gente vem aqui hoje então poder falar um pouquinho, tentar ajudar vocês a evitarem esse tipo de problema. Excelente, excelente. E de que forma a lombalgia pode afetar o sistema músculo-esquelético, que basicamente diz respeito, né, à parte muscular e à parte óssea dessa região que a gente está conversando hoje, que é a coluna lombar? Com certeza. Assim, agora vamos entrar um pouquinho ali na física, ali, do ponto de vista biomecânico, né? Todo o corpo, toda a massa, ou todo o objeto tem um centro onde a gente tem ali a concentração das forças de peso numa região. É chamada de centro gravitacional ou de centro de equilíbrio, né? No corpo humano, o nosso centro de equilíbrio, o nosso centro gravitacional está ali localizado mais ou menos ali próximo à região do umbigo, que seria ali à frente da segunda vértebra lombar. Então essa região, esse ponto em específico é onde vão atuar ali as forças de gravidade. Então o nosso equilíbrio, ao nosso caminhar, a nossa possibilidade de conseguir se manter em pé depende muito desse ponto estar centrado. E o que a gente tem agora pensando na gestação em si? Na gestação, a mulher passa por várias modificações no seu corpo. E dentre essas modificações que a gente tem, a que atua precisamente aqui na biomecânica do corpo, seria o aumento ou a distensão abdominal. Esse aumento ou distensão abdominal vai deslocar esse ponto do nosso centro de gravidade ali logo à frente da segunda vértebra, vai levar ele mais à frente. Esse deslocamento, esse avanço do ponto de gravidade vai levar aí uma alteração no equilíbrio. Então o corpo, como uma forma de compensar essa mudança, vai levar algumas outras alterações. O arco plantar, aquela curvinha ali em volta do pé, a gente vai ter uma retificação dela. A bacia, o quadril, vai
antiverter, ele vai modificar, vai dar um giro anteriormente para tentar compensar aí a alteração disso, e tudo isso daí no final das contas vai levar ali um aumento daquela curvinha da lombar, a lordose, né? Então todos esses mecanismos vão gerar ali uma tensão maior, um aumento importante na tensão da musculatura dessa região, consequentemente trazendo aí um desconforto importante para nossas gestantes. Tá certo. E eu brinco com as minhas pacientes, né, que a barriga não adianta, ela vai crescendo para frente, ela vai jogando o corpo para trás, senão ela vai cair de cara no chão. Exatamente. Né? Então vai ter uma compensação, literalmente uma compensação do equilíbrio, e obviamente o corpo sofre essas modificações visando a proteção e visando o bem-estar da mulher, mas nem sempre isso vem de forma tão satisfatória ou tão saudável. E já que estava comentando da gestação, existem outras causas durante a gestação que não só esse aumento do volume abdominal e a mudança do ponto central de gravidade? Ah, com certeza. Se a gente vê assim, na gestação em si, a gente tem várias modificações, não só físicas também, mas ali, que está ali não aos nossos olhos, né? Então a gente tem alteração circulatória, temos alterações hormonais, vira aquele turbilhão ali de hormônios, né? E isso e a gente vai observando, né, que ao longo da gestação, né? Então essas questões vão se acentuando, né? Então na verdade assim não é uma causa assim específica, mas é um conjunto, né, que vai trazer esse final doloroso aí para as pacientes. Mas assim, na literatura em si, a gente pesquisando, não vê, assim, ainda não tem um consenso. Olha, é isso daqui que causa. Então é considerado assim como um conjunto, mas assim trazendo um pouquinho mais ali, vamos dizer assim, quem leva a maior culpa seria essa alteração biomecânica mesmo. Perfeito. E o esforço físico em si, ele tem alguma relação? Olha, o esforço físico, eu acho que é legal a gente dar uma pontuada aqui nessa questão também. A gente classifica as lombalgias, a gente pode classificar em dois tipos, né? Aguda, de agora, ou crônica, né? A aguda seria aquela famoso mau jeito. Fiz um esforço, peguei um peso ou alguma coisa assim. A dor aguda, ela é de uma característica mais intensa, assim, mais forte e de imediato. Você fez algo, você sentiu. A dor crônica, ela já tem uma característica assim mais insidiosa. Você está ali com ela, convive com ela, o tempo todo está ali doendo, mas ela assim não passa, ela vai e volta, ela está ali mais constante. Pensando na questão da lombalgia gestacional, a gente poderia enquadrar ela ali mais relacionado à dor crônica, porque assim, é lógico que durante o período pode ter uma agudização. Eu tenho uma dor crônica, hoje fiz um esforço, tive uma acentuação, uma dor maior, pode ter. Mas assim, em geral, o que a gente poderia dizer? A gestante vai ter um pouquinho dessas dores, pode ter um pouquinho, e se fizer um esforço físico exagerado, qualquer exagero, pode ter sim uma relação direta com a acentuação dessa dor. Acaba sendo um estresse crônico, né? Um estresse progressivo. Você vai cada vez mais aumentando a curvatura, aumentando a barriga, mudando o centro de gravidade. Não tem como você ficar livre desse estímulo, né? Esse estímulo, entre aspas, negativo. Exatamente. Conforme vai evoluindo, essa dorzinha, infelizmente, vai piorando. Então, o que a gente poderia fazer nesse período é evitar o estímulo a mais. Então, vamos evitar o esforço, vamos tentar ficar, vamos dizer assim, o mais tranquilo possível para não piorar essa situação. E eu imagino que na gravidez de gêmeos isso seja até um processo mais rápido e mais lesivo também, imagino. Com certeza. Você imagina aí o espaço dobrado ali, né? Exatamente. Eu imagino que a evolução do peso da gestação, né, do peso da grávida em si, do volume abdominal, acaba sendo algo bastante chamativo, né? A gente percebe grávidas aí com 20 semanas com uma barriga já parecendo que estão grávidas de 40 semanas. Então isso acho que faz toda a diferença também. Com certeza, sem dúvida. E falando de uma forma em geral, quais são os principais fatores de risco para as lombalgias de um modo geral? A gente observa assim alguns ao longo, né, dos estudos, alguns fatores que a gente vê, de pessoas que vão ter uma tendência a ter mais esse quadro, né? Então a gente vê pacientes mais jovens, por exemplo, a idade. A idade seria considerado como um fator de risco. Nesse caso da lombalgia na gestação, as pacientes mais jovens são as que têm uma tendência a sofrer mais. Porque você imagina assim, uma paciente jovem, ela tá ali, o seu corpo está se preparando para ser mulher, e aí de repente ela ganhou um neném, ela
ela está gestando. Então, ao mesmo tempo em que a mudança do corpo dela está se preparando para um corpo adulto, ela também está se preparando para ser mãe. Então, as alterações, os estímulos, a mudança é dobrada. Consequentemente, mais esforço, alguma dosezinha a mais de dor ela vai ter. Um outro fator que a gente observa bastante é aquelas pacientes que ela já tem, ao longo da vida, durante a menstruação, que já apresentam ali algum caso de dor lombar ou alguma queixa no período menstrual, a gente já vê aí que essas vão ter uma tendência durante a gestação a ter um pouquinho mais de incômodo. Agora, um fator que está aí presente, independente se é gestante, se não é gestante, é a questão do peso. A gente realmente tem que tomar conta, tem que cuidar. O peso em geral traz prejuízo não só da dor lombar, mas todas as articulações no corpo. E eu diria assim que se fosse colocar um grande vilão para isso tudo aí, seria o peso. A gente sempre fala dos hábitos de vida, né? Até no programa anterior nós comentamos sobre alimentação, atividade física, o controle do estresse, boas noites de sono, e um dos grandes fatores que a gente sempre tenta combater é o excesso de peso, não só pela lombalgia, não só pelo câncer de mama, que foi assunto do nosso programa anterior, então se você perdeu, acompanha lá, mas também, obviamente, para essas dores no corpo. E aí a gente pode até enquadrar dor no joelho, dor no tornozelo, chance maior de fraturas, de desequilíbrio, de quedas e assim por diante. Então eu acho que tem tudo a ver, né? Tá. Não tem como escapar, não dá para desvincular isso daí. Tem que manter uma vida mais saudável dentro do possível. E pensando, é uma dúvida na verdade que eu acho que muitas mulheres têm. Aquelas mulheres, Heitor, que têm as mamas muito volumosas e elas se queixam às vezes de dores lombares. Tem essa relação ou não? Com certeza. Aí voltando um pouquinho àquela parte mais técnica, mais chata que a gente falou do ponto de vista da alteração biomecânica, assim como o abdômen eleva ou adianta o nosso ponto de equilíbrio, nosso centro gravitacional, a mama também faz esse mesmo efeito. Ela também gera um desequilíbrio, gera uma alteração na biomecânica, que aí vão trazer todas aquelas alterações que a gente falou, aquelas compensações que o corpo faz para tentar manter essa carga a mais. E isso, consequentemente, vai gerar uma distensão na musculatura paravertebral e, consequentemente, vai gerar alguma queixa aí para as mulheres. Exatamente. Mas é importante lembrar também que muitas mulheres que têm um volume mamário um pouco maior, elas acabam de alguma forma tentando esconder na própria postura, então elas dão uma curvada para frente. E isso também gera dor. Então, existem os fatores aí, são variados, mas é importante sempre fazer um acompanhamento legal para que você identifique qual é a fonte e, claro, né, procure se cuidar, procure evitar o excesso de peso. E com relação ao volume mamário, né, se não te agrada, fazer uma redução de repente, mas lembrar que são causas variadas, ok? E a gente está vivendo numa era de tecnologia, até em 2020 agora, foi dominado pela pandemia do coronavírus, e um dos itens que nós mais utilizamos é celular, aí, talvez computador, notebook, iPad. Esse movimento que nós fazemos de ficar segurando a tela de um celular e olhando e tal, isso pode prejudicar a lombar também, a região lombar? Olha, esse com certeza é um problema aí que a tecnologia trouxe, é um problema mais novo e que infelizmente veio para ficar, porque a gente dificilmente você vai conseguir desvincular hoje a gente da tecnologia, seja dos celulares ou dos tablets. A grande questão aqui é a postura. A chave aqui é a postura. Então, assim, não só com o celular, mas no geral em si, no trabalho em si. Então, até aproveito aqui para fazer um merchanzinho. Lá no meu Instagram, @Dr. Heitor Sabatini, a gente tem um post lá com umas dicas de posicionamento mesmo, seja na bancada ou no trabalho, que você pode usar inclusive nessa questão aí dos aparelhos, né? A gente tem uma tendência a sempre procurar uma posição mais cômoda, né? Ou ficar deitado, ou ficar escorado, mas o que a gente tem que se atentar é o seguinte, uma dica muito simples, a linha de visão. A linha de visão para o seu aparelho, ela tem que ser uma visão horizontal. Então, só de você colocar numa visão horizontal, consequentemente, você já alinhou a sua coluna e você vai evitar aí o esforço de uma tensão maior na cervical ou uma tensão maior no dorso. É muito importante o apoio, estar sempre bem apoiado, onde você quer que você esteja, que você senta, apoie as costas. Se você não alcança o chão, o pessoal mais baixinho coloca um apoio de pé,
para poder apoiar, porque é muito importante. Esses pontos de apoio dividem, distribuem melhor a carga no corpo. E na bancada, como a gente usa, o apoio dos braços é importante, então, se possível, ficar atento nessas coisinhas. É claro que ninguém fica 100% se policiando o tempo todo, né? Mas se de vez em quando dá aquela lembradinha, um pouquinho cada dia, vai fazer uma grande diferença no final. E é interessante comentar que isso não vale só para grávidas, isso vale para homens, mulheres, grávidas ou não. Então, a posição realmente dá bastante diferença. E também na questão da cervical, né? A cervicalgia hoje é algo que está trazendo uma porção de prejuízos, inclusive cefaleia, o uso da tela em si, mas também as dores de cabeça têm aparecido cada vez mais por compressão nervosa. E uma doença que já vai aparecer um pouquinho mais na menopausa, né? Um pouco mais para frente, geralmente na vida das mulheres, que é a osteoporose. A osteoporose, ela pode dar dor lombar ou não? Lucas, interessante você perguntar, porque é uma queixa assim comum no consultório. O pessoal chegar e falar, doutor, eu tenho dor porque eu tenho osteoporose. Esse é um conceito que a gente precisa pontuar. A osteoporose em si, ela não causa dor. O que ela faz é fragilizar os ossos. E um osso frágil, ele pode sofrer um achatamento, ele pode sofrer uma fratura, um desvio, e aí sim, a partir daí, a gente pode encontrar a dor. Mas a osteoporose em si não é o causador da dor. Entendi. Muito bem. E aí, mais uma vez, a importância da alimentação, de bons hábitos para você manter aí uma estrutura óssea também adequada e também o suporte muscular. E pessoal, antes da gente dar continuidade aqui nesse bate-papo, tá incrível, sobre lombalgia na gestação, eu queria falar um pouquinho mais sobre beleza e eu vou chamar aqui o momento Camélia. A loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. Estamos de volta aqui com o Papo Saúde, hoje entrevistando o Dr. Heitor Sabatini, ele que é ortopedista, está dando um show aqui sobre lombalgia na gestação. E dando sequência no nosso bate-papo, nós tínhamos comentado a respeito da própria mudança da postura, né, pelas modificações gravídicas da mulher nessa fase, isso pode gerar dor. O próprio volume uterino pode piorar isso daí? A partir de quantas semanas na gestação eu poderia perceber uma intensificação mais específica desse quadro? Interessante, Lucas. Além daquele todo aquele papo da biomecânica que a gente falou, a gente não pode esquecer também que dentro do corpo da mulher o útero está aumentando, né, para poder nutrir, para o bebê crescer. E esse fato dele aumentar de tamanho, o espaço ele é pequeno. Então, inevitavelmente, vai haver a compressão de outras estruturas, a compressão de vasos ali que vão gerar uma diminuição do fluxo ali, tanto para a medula quanto para a musculatura paravertebral, e isso vai gerar sim um desconforto maior, uma dor maior. E aí, já puxando o gancho aí para a segunda pergunta, conforme o útero vai aumentando, a intensidade aumenta proporcionalmente. Então, a gente costuma ver assim uma piora importante ali lá para o terceiro trimestre mesmo, quando já está quase ali na reta final, realmente as dores se intensificam bastante. Maravilha. Lembrando que o terceiro trimestre começa com 28 semanas, tá? Seria em torno do 7º mês, mais ou menos, né? As pessoas às vezes se confundem com a semana. E tem como a gente evitar o aparecimento dessa lesão ou mesmo o agravamento quando a lesão já estiver instalada? Olha, o que a gente pode fazer aí são algumas medidas, né? Algumas dicas. É claro que se fosse tão simples assim e resolveria, a gente não teria problema. Mas acho que tudo que a gente puder fazer para amenizar e ajudar é válido. Então, assim, se atentar muito na hora de sentar. Como a lordose vai estar acentuada, às vezes as cadeiras não têm o formato para acomodar bem isso daí. Uma simples almofada que a gente colocar ali para poder acomodar melhor a lombar. O paciente ou a mulher está muito tempo sentada, vai gerar um desconforto ficar naquela posição, levanta um pouquinho, ou se tiver muito tempo em pé, senta. Essa mudança de posição faz o sangue circular, renova, então dá uma aliviadinha nesse processo. Um alongamento é sempre muito importante, né, para deixar a musculatura menos tensa. Caminhada é importantíssimo, né, para a mulher, vai fazer super bem, um pouquinho de atividade. Então, assim, pequenas mudanças, um banho quente, tomar um banho quente, não muito quente também, para não exagerar. Se estiver ali assistindo uma televisão, uma compressa de água morna, que sempre ajudou tantas mulheres no momento de cólica menstrual, nesse caso também ajuda bastante. E, assim, são
pequenas medidas que eu acho que se a gente colocar um pouquinho ali cada dia, dá para dar uma ajuda com certeza. Vai transformar esse período num período suportável, né? Não que vai subir completamente, mas... Fácil, ninguém está falando que... E muito se fala, doutor, sobre as cintas, aquelas cintas abdominais. Primeiro, vocês, como ortopedista, você poderia indicar isso para uma grávida? É recomendado? Seria recomendado? E teria algum benefício na gravidez ou fora da gravidez? Olha, o que a gente tem que imaginar, acho que é uma maneira bem simples, né? Na gestação, aumento do útero, aumento do abdômen, então você tem que imaginar que está tudo ali muito comprimido, já está muito apertado, está faltando espaço. Acho que não tem por que a gente colocar uma coisa a mais para apertar ali, correndo o risco ali de levar um prejuízo na circulação ali do bebê, aumento das dores. Então, nesse caso específico, a cinta não seria indicada. Nos casos normais, com esses pacientes ou trabalhadores que pegam bastante peso, além de se policiar da maneira de se pegar o peso, a cinta talvez nesse caso seja interessante. Mas acho que no caso aqui das nossas gestantes não seria legal. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante lembrar que ela pode até ajudar na postura, né? Não simplesmente pelo fato dela apertar, mas ela mantém você numa postura talvez mais correta. Eu acho que isso vai também beneficiando a lombar do paciente. Com certeza. E a gente vê aí várias gestantes, né, atuando, lógico, com as suas restrições. E nesse aspecto, se ela não se cuidar, ela não vai conseguir trabalhar. Ela vai trazer um prejuízo para a empresa e principalmente um prejuízo para ela própria, né? Então, acho que seria muito interessante mesmo a gente tentar evitar, né, essa negligência. Sem dúvida, sem dúvida. É extremamente importante. Você comentou sobre o mercado de trabalho, realmente, né? As mulheres dominaram, elas são muito mais articuladas do que nós, homens, via de regra, né? A gente parece aqueles cavalos de cavalgada, a gente faz uma coisa e foca naquilo, a mulher já parece um polvo, né? Ela faz 30 coisas ao mesmo tempo e não é à toa que as mulheres chegaram onde elas chegaram. Então, isso é muito bacana. E pra gente finalizar o nosso assunto de hoje, eu achei que foi muito esclarecedor, eu acho que é um tema que está muito presente, muito prevalente na vida de todo mundo, principalmente das grávidas, mas uma mensagem final, principalmente para as nossas barrigudinhas aí, para as grávidas que estão em andamento nesse processo, que estão lá no início da gestação, ou mesmo aquelas que não tiveram tanto cuidado, mas estão lá no finalzinho já. Eu acho que durante a gestação a mulher está tão focada, o foco principal dela é o bem-estar do neném, é o bem-estar do feto. Então, acho que parte também da gente, dessa iniciativa de dar importância para a queixa da lombalgia, dar importância para essas queixas ao longo da gestação, porque a mulher está focada no bebê. Se ela não vê da gente essa preocupação, esse incentivo, esse estímulo, ela não vai correr atrás, hein? Porque ela fala, se o cara que está cuidando de mim não está dando essa importância, deve ser normal. E que infelizmente... Faz parte da gestação. Exatamente, essa é uma frase que infelizmente está muito presente, né? E se a gente vê que, poxa, mais de 50% das mulheres têm esse problema, não é um negócio que dá para a gente ignorar, né? Mas frente então a essa questão, eu acho que a gente tem que estimular sempre bons hábitos alimentares, bons hábitos posturais. Uma noite de sono bem dormida é essencial não só para a questão de lombar, mas para a saúde mental, não só a saúde física. Não fumem, se durante a gestação nem pensar, também bebida alcoólica, vamos fazer as coisas assim, caminhar certinho, já é tão difícil normal, imagina se a gente fizer esses desvios. E se atentar à prática de exercícios físicos. Não é porque a gente está gestando, a gestação não é uma doença, né? A gente não está proibido, a gente pode fazer as coisas, mas assim, sempre com acompanhamento, com calma, sem exageros. Eu acho que a gestante, o paciente já só tem a ganhar. Maravilha, excelente. Doutor, foi muito importante a sua presença aqui hoje, fiquei muito feliz mesmo, acho que foi super esclarecedor e queria de coração agradecer e óbvio que com certeza a gente vai fazer outros programas aí envolvendo mulheres e saúde feminina de uma forma geral. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Legal, eu que agradeço a confiança, agradeço o convite, espero que o pessoal de casa tenha gostado, que possam ter tirado aí algumas dúvidas. Se tiverem dúvidas ou outros temas que quiserem, mandem pra gente aqui, que será um prazer. Vai aparecer lá, muito bom. Fica a dica, quem quiser ver sobre outros temas também, só acessar lá, @Dr. Heitor Sabatini, vai ser um prazer ajudar vocês. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades.
depois desse bate-papo incrível com o Dr. Heitor Sabatini, nós falamos sobre lombalgia, principalmente no período da gestação, eu trouxe para vocês, obviamente, uma curiosidade. E essa curiosidade também remete ao programa anterior, nós falamos da mamografia, que começou também com o raio-x, e hoje eu queria falar sobre o aparecimento do raio-x. A primeira radiografia foi realizada em 1895 e foi realizada e descoberta por um alemão, um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen. Ele basicamente colocou a mão da esposa nessa máquina e radiografou aí por 15 minutos, uma imagem que ficou bastante conhecida, como vocês vão ver agora, dá para ver até a aliança, é uma imagem bastante rudimentar, mas foi o início disso tudo que nós temos dentro da imagem. E essa descoberta foi tão importante que garantiu aí para ele o Prêmio Nobel de Física na época. Então, para vocês verem o quanto isso faz parte da nossa vida, mais de 100 anos já acompanhando a gente. E já finalizando o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço a cada um por toda essa audiência. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, nas mídias sociais da TVC e mesmo do Dr. Lucas Tosi e também no canal 13 da NET de Bauru. Um forte abraço e até mais!